Da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Aleluia. Graças a Deus, temos que agradecer muito a Deus, porque estamos vivos, estamos aí para poder louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Aleluia. Foi por causa dele que nós aqui estamos hoje, porque o Senhor, Ele quis assim, né? Deus, Ele quis assim que nós estivéssemos aqui hoje para louvar, para bendizer o nome dele. Aleluia. E aproveitando essa oportunidade, eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Foi nos dada a oportunidade e o privilégio de ser usado pelo Espírito de Deus para trazer a palavra do Senhor aqui nesta noite. Quero convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra no livro de João, capítulo 17. Louvado seja Deus. João, capítulo 17. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Livro de João, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus falou essas coisas, elevando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como é este poder, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que em ti contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Erraram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que seja um assim como nós. Estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dele é a tua palavra, e o mundo os odiou.
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tirem do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a minha mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todas sejam um como tu, ó Pai. O eis em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um, eu nele e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tendes amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que seja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu nele esteja. Amém? Os irmãos podem se assentar, dar uma forte salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus, glória seja dada ao Senhor Jesus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, nos abençoa, Senhor, cada vez mais. Amados irmãos, confesso aos irmãos que eu dei uma meditada rápida nessa mensagem, mas essa mensagem, irmãos, ela falou muito profundo no meu coração. Louvado seja Deus, porque essa mensagem, ela é uma oração, uma conversa juntamente do Senhor Jesus com o próprio Deus. Louvado seja Deus. Ali o Senhor conversava com Deus, louvado seja Deus, a respeito da criação, a respeito da vinda dele, do cumprimento da obra a qual Deus deu a ele para fazer aqui na terra. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, aqui neste livro de João, logo atrás um pouco, aonde fala das instruções qual o Senhor Jesus deu aos discípulos. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ao conversar com o próprio Deus, a Bíblia aqui acabou de nos dizer que os dois é um só. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, conversando com Deus, ele pede a Deus para guardar aqueles que Deus tem enviado até ele. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele clama, ele pede a Deus, louvado seja Deus, para que não tirasse do mundo, mas para que guardasse, para que livrasse, louvado seja Deus, do mal. Um pouco mais atrás diz o Senhor Jesus aos discípulos, que os discípulos ali estavam vendo o Senhor Jesus, antes dele ser crucificado. Ele avisou aos discípulos que ele ia partir, que ele ia para o Pai, e eles já não iam ver mais. Louvado seja Deus. Graças a Deus.
Mas o Senhor Jesus falou que Ele ia voltar para eles ver Ele de novo. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí o Senhor faz esta oração a Deus. Louvado seja Deus. Porque o Senhor Jesus já estava prestes a ser crucificado, a retornar ao Pai. A Bíblia diz que Jesus ele foi enviado em forma de um Espírito Santo dentro do ventre de uma mulher escolhida por Deus, chamada Maria. Foi quando veio a Jesus a nascer em forma de homem aqui na terra, para cumprir o seu propósito, esta obra a qual Deus deu a ele para fazer. Louvado seja Deus. A obra que muitos aqui estão já conhecem, a obra da redenção, a obra do crucificamento ali na cruz do Calvário, a obra qual o Senhor fez de salvação, ali o ressuscitamento de Lázaro, as obras de cura que o Senhor fez. O Senhor mostrou de várias formas que Ele era Deus, que ali estava com Ele o próprio Deus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, uma certa vez, Ele pediu aos discípulos que fossem para suas casas e o deixassem, mas Ele falou para os discípulos: eu não estou só, porque Ele sabia que Deus estava com Ele, o Pai, o próprio Deus estava com Ele e está. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o interessante desta mensagem, que o Senhor Jesus, Ele compadece daqueles que Deus o criou, aqueles que Deus o deu. Louvado seja Deus. Aqueles que andaram com o Senhor, que aprenderam a palavra, que guardaram a palavra. O Senhor Jesus também disse que Ele ia para o Pai, mas mandou que eles guardassem a fé. Louvado seja Deus. Falou com eles que eles iam ser rejeitados nas sinagogas. Louvado seja Deus. Mas que isso era para ser cumprimento da palavra de Deus, porque o mundo ele rejeita o homem de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. Louvado seja Deus. Mas a criação de Deus, os seres humanos, aquele que Deus criou para louvar e bendizer o teu santo nome, esses são amados por Deus. Aleluia. E aqui o Senhor Jesus, Ele fala com Deus, com o próprio Deus, que Ele veio nessa terra, Ele pisou neste mundo, para mostrar a obra a qual Ele veio para fazer, a obra que Deus o designou. Louvado seja Deus. Nós também somos uma obra de Deus, irmãos. Deus também nos enviou para nós fazermos a obra dele aqui também na terra. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus também aos discípulos, Ele disse que Ele ia para o Pai, e Ele precisava ir para que viesse o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos orientasse, para que o Espírito Santo vinha e nos mostrasse, aleluia, glória a Deus, na palavra do Senhor, esta obra qual Jesus fez. Louvado seja Deus. Aleluia. O Espírito Santo hoje é o nosso orientador. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós não vemos o Senhor como os discípulos que andaram com Ele. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos relata que Jesus vai voltar para os discípulos e Ele vai voltar para nós. Nós veremos o Senhor Jesus face a face. A vinda do Senhor, ela está muito próxima. Louvado seja Deus. Se nós temos sido guardados até hoje, foi por causa desta palavra, a qual o Senhor falou que não era para nos tirar do mundo, mas que nos livrasse de todo o mal. Graças a Deus. Nós temos sido livrados de muitos males, irmãos. Aleluia. Tem coisas, cada livramento que Deus nos dá, nós não vemos, mas eu tenho certeza, porque eu creio na palavra do Senhor. Semana passada foi pregada uma mensagem poderosa, a qual o nosso irmão, usado pelo Espírito Santo de Deus,
disse que teve uma batalha e Deus enviou um anjo e não foi suficiente, Deus enviou outro anjo para livrar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz para aqueles que crêem no Senhor, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Aleluia. Nós não vemos, irmãos, mas aqui está cheio de anjos do Senhor. Graças a Deus. Os nossos olhos comuns não podem ver, mas se nós meditarmos pela palavra do Senhor e temos uma visão espiritual, nós possamos ter na nossa mente que aqui está cheio de anjos do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz desta maneira. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui esta mensagem diz, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Somente o migrador, aqueles desobedientes da palavra de Deus, aqueles que realmente não querem morar ao lado de Jesus, que não vai, porque o Senhor Jesus, ele tem dado chance, e esta é a obra de Deus, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Louvado seja Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, que todos abrem os olhos espirituais e entendam a obra da redenção, entenda qual é a obra. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus veio para nos revelar a obra. Louvado seja Deus. O que é pecado, o que nos afasta de Deus, para que nós possamos nos desviar do mal. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz para nós sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Nós precisamos Glória ter a este Deus. entendimento, plantar no Espírito, entender o que é obra da carne, o que é obra do Espírito. Nós fazemos a obra do Espírito e procurar abandonar a obra da carne. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado, ele faz divisão entre o homem e entre Deus, mas a palavra do Senhor, ela veio justamente para fazer esta obra, para limpar o pecado da vida do homem, para dar oportunidade ao homem de desfrutar aquilo que o Senhor Jesus acabou de dizer para nós na sua palavra. Tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Filho, o Filho quer compartilhar com aqueles que o amam, com aqueles que vão ser salvos por Ele. Louvado seja Deus. Aqueles que querem Jesus, que amam Jesus, reconheceram, porque o Senhor Jesus, ele fez a obra, e depois ele ainda enviou o Espírito Santo para estar sempre nos mostrando, sempre falando. Aleluia. Louvado seja Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Graças a O Deus. Espírito Santo de Deus tem anunciado, tem mostrado. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma certa vez, Tomé perguntou a Jesus para que o Senhor mostrasse a ele o caminho, e Jesus disse a ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Graças a Deus. Aleluias. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos. A gente temos que agradecer muito ao Senhor, porque nós somos pecadores, somos falhos, mas Jesus, Ele veio para nos perdoar. Graças. Esta obra, ela é maravilhosa. Eu fiquei maravilhado quando eu meditei nesta palavra. Louvado seja Deus. Eu entendi ali que Jesus, Ele roga por nós ao Pai, Ele pede ao Pai que nos guarda. Louvado seja Deus. E até mesmo a sua herança Ele quer dividir com nós. Aleluia. Se nós formos fiel a Ele, Ele vai ser fiel a nós, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Tiago também pediu para que mostrasse o Pai a ele. Ele disse: tive sempre com você e você não me viste. Aleluia.
Aleluia. Jesus está sempre com nós, Deus está sempre com nós. Nós não precisamos agora vermos, mas nós sentimos. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós não vemos Ele agora, mas nós vamos ver. Graças a A Deus. Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Pai e Aleluia. confessarão que Ele é Deus. Glória ao teu Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor e confessarão que Ele é Deus. Aleluia. Porque ali é os dois em um só. E se nós meditarmos mais um pouco na palavra do Senhor, quando fala das árvores e do fruto, nós entendemos que Jesus Ele é a árvore e nós estamos enxertados no Senhor. Como Ele é um com o Pai, Ele também quer que nós sejamos um com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Eu não vou prolongar mais, porque o que Deus me deu para falar, eu já falei. Eu só peço a Deus que continue na minha vida, na vida dos irmãos, Glória ao teu em nome. nome de Jesus Cristo, amém? Amém.